Em tempos de decadência moral e colapso iminente, existia um homem cujo coração estava sobrecarregado pelas palavras de Deus. Seu nome era Jeremias. Ao invés de se alegrar com o privilégio de ser o portador da mensagem divina, Jeremias foi consumido por uma dor profunda. Suas lágrimas eram derramadas incessantemente pela destruição que ele via no futuro de seu povo. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas de impotência diante da cegueira daqueles que deveriam proteger Judá. Desde jovem, Jeremias sentiu o peso da responsabilidade em seu coração. Ele não escolheu ser profeta, foi escolhido por Deus. Em um mundo cheio de falsos profetas que profetizavam apenas paz e prosperidade, ele foi chamado para anunciar destruição e arrependimento. Essa missão o separava dos outros, e com cada palavra que proferia, sua alma se despedaçava um pouco mais. Jeremias sabia que o que estava por vir era inevitável, mas seu coração, cheio de compaixão, ainda esperava que o povo de Judá pudesse mudar. Mas suas palavras eram como gritos no deserto. Em um cenário de crescente desesperança, o profeta clamava dia e noite. Com a voz rouca de tanto pregar, ele caminhava pelas ruas de Jerusalém, mas ninguém lhe dava ouvidos. A cada passo sentia o desprezo nos olhares, as ofensas lançadas em seu caminho, e mesmo assim, ele continuava. Jeremias não apenas lamentava o que via, mas também o que sentia, o afastamento de Deus por parte de seu povo. E isso fazia chorar, não de fraqueza, mas de uma dor espiritual que poucos poderiam compreender. Mesmo com tantas dificuldades, ele jamais desistiu. Suas lágrimas, derramadas em silêncio, não eram sinais de desespero, mas de um amor profundo por Deus e por seu povo. Jeremias era o profeta que chorava por Judá, o homem que, apesar de tudo, se mantinha firme em sua missão. Ele sabia que a destruição era inevitável, mas em seu coração ainda havia um lampejo de esperança. Esperança de que talvez alguém o ouvisse, alguém se arrependesse. Essa esperança o fazia persistir, mesmo quando tudo parecia estar contra ele. A profecia ignorada. Jeremias não foi um profeta que falava palavras agradáveis aos ouvidos do povo. Enquanto os outros profetas declaravam prosperidade e paz, ele se erguia com uma mensagem dura, vinda diretamente de Deus. Arrependam-se ou Jerusalém cairá. Suas palavras eram como uma espada que cortava o orgulho do povo, mas em vez de ouvi-lo, eles o desprezavam. Para os líderes e a população, Jeremias era um incômodo, um profeta da desgraça que se recusava a seguir o fluxo das falsas promessas. Eles não viam nele o mensageiro divino, mas sim um obstáculo. Dia após dia, Jeremias caminhava pelas ruas da cidade, proclamando a mesma mensagem. Ele não se cansava de alertar sobre o perigo iminente, de dizer que o reino de Judá seria destruído por causa de sua desobediência. Mas suas palavras caíam em ouvidos surdos. O povo, embriagado por falsas promessas de segurança, preferia acreditar nos outros profetas que diziam que tudo estava bem. Jeremias, no entanto, via a verdade, e essa verdade o consumia como fogo em seus ossos. Os líderes religiosos e políticos o consideravam uma ameaça. Jeremias não apenas perturbava a paz, ele desafiava a autoridade estabelecida. Suas profecias eram vistas como uma traição ao reino, e logo ele se tornou alvo de conspirações. Eles começaram a persegui-lo, tentando silenciá-lo. Mas Jeremias não podia parar. Sua missão era clara. E mesmo que fosse odiado por isso, ele sabia que sua lealdade era com Deus, não com os homens. Mesmo com todos os esforços para calá-lo, Jeremias continuava a falar. Ele sabia que em algum lugar Deus o apoiava. E embora fosse ridicularizado e ameaçado de morte, sua convicção nunca vacilava. Ele acreditava que se ao menos uma pessoa se arrependesse, sua missão já teria valido a pena. Assim, continuava pregando nas ruas, nas praças, onde quer que houvesse alguém disposto a ouvir, mesmo que isso significasse mais desprezo e perseguição. A dureza de sua missão pesava em seus ombros. Jeremias muitas vezes clamava a Deus, perguntando por que ele tinha sido escolhido para tal tarefa. Por que, Senhor? Devo ser eu a carregar essa mensagem de destruição? Mas mesmo sem todas as respostas, ele se mantinha fiel. Sabia que o propósito de Deus era maior do que o que ele podia compreender. E assim continuava, dia após dia, a entregar suas profecias, mesmo sabendo que a maioria delas seria ignorada. A perseguição injusta. Com o passar do tempo, as palavras de Jeremias se tornaram cada vez mais difíceis de suportar para os poderosos. Ele não apenas profetizava a queda de Jerusalém,
mas também expunha os pecados dos líderes e do povo com uma clareza que os incomodava profundamente. Seus sermões ecoavam nas ruas e nas praças, mas também chegavam aos ouvidos das autoridades, que começaram a vê-lo como uma ameaça direta ao seu poder. Os sacerdotes e príncipes de Judá estavam furiosos. Eles acusavam Jeremias de traição, dizendo que suas palavras enfraqueciam o espírito do povo, e que ao pregar destruição, ele se aliava aos inimigos de Judá. As acusações eram graves. Jeremias foi levado perante os príncipes e sacerdotes para ser julgado. Sua voz, uma vez livre para proclamar as mensagens de Deus, foi silenciada pelas correntes de ferro que agora aprisionavam suas mãos. Ele foi espancado e humilhado publicamente, seu corpo marcado pelas feridas infligidas por aqueles que queriam calar sua mensagem. E, no entanto, ele não reclamava. Suas palavras foram colocadas sobre ele por Deus. E, por mais que seu corpo fosse castigado, sua alma permanecia inabalável. Jeremias sabia que sua missão era maior que o seu sofrimento. A prisão não foi suficiente para os inimigos de Jeremias. Em sua ira, eles o jogaram em um calabouço escuro e úmido, onde ele ficou acorrentado e sem luz por dias. A cela era pequena e abafada, com cheiro de mofo e desespero. A escuridão o envolvia como um manto. Mas mesmo ali, no frio e na fome, Jeremias mantinha-se em oração. Ele não suplicava pela sua libertação, mas pelo arrependimento de seu povo. Senhor, perdoa-os, pois não sabem o que fazem, ele murmurava em sua solidão. Cada palavra de oração era uma semente de esperança plantada em um solo aparentemente estéril. Os dias se arrastavam, cada vez mais pesados, e Jeremias, já fraco, parecia ter sido esquecido por todos, mas não por Deus. Em sua escuridão, ele ainda sentia a presença divina, como uma pequena chama que não podia ser apagada. Um de seus poucos amigos, o etíope Ebed-Meleque, ficou sabendo de sua situação e, cheio de compaixão, foi até o rei Zedequias para pedir que Jeremias fosse libertado. Ebed-Meleque arriscou sua própria vida ao defender o profeta, mas seu pedido foi atendido. Jeremias foi tirado da cela, mas sua provação ainda estava longe de terminar. Após dias de tortura e sofrimento, Jeremias foi libertado da cela. Ele estava fraco, seu corpo magro e marcado pelos abusos. Quando finalmente emergiu da escuridão, seus olhos se encheram de lágrimas, não por si mesmo, mas pela tristeza que ainda sentia pelo destino de seu povo. Ele sabia que a destruição de Jerusalém era inevitável, mas ainda assim continuava a pregar. Seu espírito permanecia inabalável. Sua voz, mesmo fraca, ainda ecoava com a autoridade da palavra de Deus. O poço de lama. A perseguição contra Jeremias não terminou com sua libertação. Mesmo depois de ser tirado da prisão, sua mensagem continuava a irritar os poderosos. Ele foi visto como uma ameaça ainda maior, pois sua persistência inabalável começava a preocupar os líderes de Judá. Suas palavras, mesmo ignoradas pela maioria, tinham poder. E isso provocava medo. Os príncipes e líderes decidiram que era hora de silenciá-lo para sempre. Eles não queriam apenas prender Jeremias novamente. Eles queriam destruí-lo de maneira lenta e humilhante. Foi assim que decidiram jogá-lo em um poço de lama, um lugar onde ele pudesse ser esquecido e morrer lentamente. O poço era profundo, escuro e coberto por lama espessa. Quando Jeremias foi jogado lá dentro, ele afundou até os joelhos na lama pegajosa. O cheiro era insuportável, uma mistura de podridão e umidade que impregnava o ar ao seu redor. Não havia escapatória. A cada movimento, ele afundava um pouco mais. O silêncio era total, exceto pelo som de sua própria respiração pesada. Naquele lugar de absoluto abandono, Jeremias encontrou-se completamente só. Seu corpo estava fraco, a lama o envolvia como se tentasse engolir o pouco que restava de sua força física. Jeremias tentou se mover, mas cada esforço parecia em vão. Quanto mais lutava, mais afundava na lama. Seus braços estavam pesados, e suas pernas tremiam de cansaço. Mas mesmo ali, cercado pela escuridão e pela lama, Jeremias não cedeu ao desespero. Ele fechou os olhos e começou a orar. Em meio àquela prisão de lama, sua fé era sua única fonte de força. Senhor, ele murmurava, ainda estou em tuas mãos. Não importa o que aconteça, sei que tua vontade prevalecerá. A lama podia prender seu corpo, mas sua alma permanecia livre, conectada ao Criador. Os dias no poço pareciam intermináveis. Sem comida, sem água, apenas o frio da lama e a escuridão o cercavam. Cada hora que passava era uma prova de sua fé. Mas Jeremias se recusava a desistir.
Ele orava, cantava hinos baixinho, se lembrava das palavras que Deus havia colocado em seu coração. A morte poderia ser iminente, mas seu espírito permanecia firme. Ele sabia que, mesmo naquele lugar de desespero, Deus estava com ele. E essa certeza o mantinha vivo. No entanto, Deus não havia esquecido seu servo. Quando tudo parecia perdido, a ajuda finalmente chegou. Ebed-Meleque, o etíope que já havia intercedido por Jeremias, soube de sua situação e novamente arriscou sua própria vida para salvá-lo. Ele foi ao rei mais uma vez, implorando pela libertação do profeta. Com o coração tocado pela coragem e compaixão de Ebed-Meleque, o rei ordenou que Jeremias fosse retirado do poço. Cordas foram jogadas no fundo lamacento, e com grande esforço, Jeremias foi puxado para fora. Seu corpo estava fraco e coberto de lama, mas sua fé permanecia intacta. Ao ser retirado do poço, Jeremias respirou profundamente o ar fresco pela primeira vez em dias. Sua pele estava coberta de lama, seu corpo tremia de fraqueza, mas ele sentiu a presença de Deus de maneira mais forte do que nunca. Cada dor que sentiu, cada momento de angústia no poço, tudo parecia desaparecer diante do fato de que ele ainda estava vivo, ainda era capaz de servir a Deus. Ele foi resgatado, não apenas do poço de lama, mas de uma morte lenta e solitária. A fé que manteve durante sua provação agora brilhava ainda mais forte. A liberdade e o chamado de Deus. Após ser resgatado do poço de lama, Jeremias se encontrava fisicamente exausto, seu corpo enfraquecido pela fome, pelo frio e pelo sofrimento. No entanto, sua alma continuava firme e imperturbável em sua devoção a Deus. Quando seus pés tocaram o solo novamente, ele soube que havia sobrevivido por um propósito maior. A libertação do poço não era apenas uma questão de sobrevivência física. Era um chamado renovado de Deus, um lembrete de que sua missão estava longe de terminar. Ele estava vivo, não por acaso, mas porque ainda havia mais a ser dito, mais a ser feito. O profeta, em sua fragilidade, agora se sentia mais forte espiritualmente do que nunca. Porém, a liberdade de Jeremias não significava que suas dificuldades haviam acabado. Ao contrário, sua libertação do poço de lama era apenas mais uma etapa em sua longa jornada de sofrimento e serviço a Deus. Ele continuava a ser visto como uma ameaça pelos líderes de Judá, que agora estavam ainda mais determinados a silenciá-lo. Eles não conseguiam entender como um homem que havia sido torturado e humilhado de tantas formas ainda se recusava a desistir de sua mensagem. Jeremias sabia que o caminho à frente seria perigoso, mas ele não hesitava. O chamado de Deus ecoava em sua alma, e isso era tudo o que ele precisava para continuar. A confiança de Jeremias em Deus era inabalável. Ele não se preocupava mais com o que os homens faziam contra ele. Seu coração estava fixo no propósito divino. Mesmo quando seus próprios amigos e familiares o abandonaram, quando o povo o desprezou e os líderes o odiaram, ele sabia que estava cumprindo um dever sagrado. Em suas orações, Jeremias conversava com Deus como um amigo próximo, expressando sua dor, mas também sua confiança de que, no tempo certo, a justiça divina prevaleceria. Tu és minha força, Senhor, ele dizia em voz baixa, enquanto contemplava as ruínas iminentes de Jerusalém, sabendo que a destruição estava cada vez mais próxima. Após tantos anos de sofrimento, Jeremias poderia ter escolhido silêncio, poderia ter se retirado e deixado os acontecimentos seguirem seu curso. Mas ele não podia ignorar o chamado de Deus. Com cada nova dificuldade, Jeremias sentia sua fé crescer. Ele não se importava mais com a aceitação dos homens, nem com o conforto físico. Tudo o que importava era a fidelidade à mensagem divina. Sua missão era clara: continuar a proclamar a verdade, mesmo que ninguém quisesse ouvir. Ele sabia que o julgamento de Deus estava próximo, e por mais que seu coração se partisse pelo destino de seu povo, ele não podia se desviar de seu caminho. A missão de Jeremias era pesada, mas ele nunca esteve verdadeiramente sozinho. Deus estava com ele em cada passo, em cada palavra. Mesmo quando as multidões o rejeitavam, ele sabia que o Senhor o sustentava. A libertação do poço de lama havia sido um sinal claro de que Deus ainda tinha planos para ele. E assim, com o espírito renovado, Jeremias continuou sua caminhada. Ele sabia que a destruição de Jerusalém estava à porta, mas também sabia que depois da destruição, viria a reconstrução. Sua fé não estava apenas na justiça divina, mas também na promessa de um futuro restaurado. O legado de Jeremias. O tempo passou, e as profecias de Jeremias começaram a se cumprir.
Jerusalém caiu sob o peso do julgamento divino, exatamente como ele havia avisado. As ruas que antes fervilhavam de vida agora estavam desertas, os templos em ruínas, e os muros da cidade, outrora imponentes, haviam sido reduzidos a escombros. Aqueles que haviam zombado de Jeremias agora enfrentavam a dura realidade de suas advertências. Ele havia sido desprezado, perseguido e torturado, mas no final suas palavras eram a verdade. Não havia satisfação em sua voz, apenas tristeza e lamentação por um povo que poderia ter sido salvo se tivesse escutado a voz de Deus. Apesar de sua dor pessoal, Jeremias jamais abandonou sua missão. Mesmo depois da destruição de Jerusalém, ele continuou a ser o mensageiro de Deus, levando esperança e consolo àqueles que restaram. Ele profetizou sobre um futuro de reconstrução, sobre a renovação do povo de Deus. Suas palavras, que antes traziam medo e julgamento, agora falavam de restauração e esperança. Jeremias sabia que a queda de Jerusalém não era o fim da história. Ele acreditava firmemente nas promessas de Deus e encorajava o povo a não perder a fé, mesmo em meio às maiores adversidades. A história de Jeremias se tornou um exemplo eterno de fé inabalável. Ele é lembrado não apenas como o profeta das lágrimas e do lamento, mas como o homem que permaneceu firme em sua missão, independentemente do custo. Sua vida foi marcada pela dor, pela rejeição e pelo sofrimento, mas também por uma fidelidade inquebrantável ao chamado de Deus. Ele enfrentou reis, sacerdotes e multidões, mas nunca comprometeu sua mensagem. Sua coragem em meio às adversidades serve de inspiração para gerações futuras, mostrando que, mesmo nos momentos mais sombrios, a verdade e a fé podem prevalecer. O legado de Jeremias não terminou com sua morte. Suas palavras foram preservadas e continuaram a ser lidas e estudadas por gerações, tanto em sua época quanto nos séculos seguintes. Seus escritos, conhecidos como Lamentações e o livro de Jeremias, ecoaram através do tempo, inspirando tanto judeus quanto cristãos a refletir sobre a importância da fidelidade a Deus, mesmo nos momentos de maior tribulação. Ele se tornou um símbolo de perseverança espiritual, mostrando que a verdadeira vitória não está na aceitação humana, mas na obediência a Deus. Jeremias sabia que seu trabalho não seria fácil, mas ele aceitou o desafio porque acreditava na soberania de Deus. Sua história, marcada por lágrimas e sofrimento, foi também uma história de coragem, resistência e fé. Ele nos lembra que em tempos de escuridão, aqueles que permanecem fiéis podem encontrar uma luz que transcende as circunstâncias. Seu legado é mais do que um aviso de destruição, é um farol de esperança e renovação, que continua a brilhar até hoje. A lição de Jeremias para nós hoje. A história de Jeremias transcende os séculos. Não é apenas um relato antigo de sofrimento e desespero, mas uma lição atemporal de fé, coragem e perseverança. Jeremias nos mostra que a verdadeira fé não é medida pela ausência de dificuldades, mas pela capacidade de manter-se firme em meio às maiores provações. Ele nos ensina que a vida de obediência a Deus nem sempre será a mais fácil, mas será sempre a mais significativa. Suas lágrimas não eram apenas por sua dor pessoal, mas pela condição espiritual do seu povo. E isso nos lembra que às vezes, nossa missão pode envolver o sacrifício pessoal por algo maior do que nós mesmos. Jeremias foi um homem que viveu em tempos de escuridão, mas nunca perdeu a esperança na luz de Deus. Mesmo em seus momentos mais sombrios, quando estava preso, torturado ou abandonado, ele sabia que a presença divina estava com ele. Essa certeza o manteve em pé, mesmo quando todos ao seu redor caíam. E essa é uma lição poderosa para todos nós hoje. Quando enfrentamos nossas próprias tempestades, quando o mundo parece nos pressionar de todas as direções, podemos nos lembrar da força de Jeremias e saber que, assim como ele, não estamos sozinhos. Sua vida também nos ensina sobre a importância de permanecer fiéis à verdade, mesmo quando essa verdade nos coloca em conflito com o mundo ao nosso redor. Jeremias enfrentou a oposição de reis, sacerdotes e do próprio povo que ele amava. Ele foi ridicularizado, maltratado e ignorado. Mas em nenhum momento ele comprometeu a mensagem que Deus havia lhe confiado. Em uma era onde a verdade pode ser distorcida e manipulada, Jeremias se destaca como um exemplo de integridade inabalável. Sua vida nos desafia a ser pessoas que se mantêm firmes naquilo em que acreditamos, mesmo quando é difícil, mesmo quando somos mal compreendidos. Ao olhar para a vida de Jeremias,
vemos que ele não foi recompensado com riquezas ou poder. Sua recompensa foi muito maior do que isso. Ele encontrou paz em saber que cumpriu o chamado de Deus, independentemente das consequências. Sua alegria não estava no que o mundo podia oferecer, mas no conhecimento de que ele havia sido fiel ao seu propósito. E no final das contas, essa é a maior recompensa que qualquer um de nós pode ter. Jeremias nos ensina que, quando permanecemos fiéis ao nosso chamado, estamos vivendo em verdadeira comunhão com Deus, e isso é mais valioso do que qualquer tesouro terreno. No final, a história de Jeremias é a história de todos nós. Todos enfrentaremos momentos de dor, momentos em que seremos chamados a escolher entre o que é certo e o que é fácil. E como Jeremias, somos desafiados a permanecer firmes, a confiar que mesmo em meio às dificuldades, Deus está conosco. Que possamos aprender com sua coragem, sua fé e sua determinação, e levar essas lições conosco enquanto enfrentamos nossas próprias jornadas. Que sua vida nos inspire a sermos fortes, mesmo em nossas fraquezas, e a nunca perdermos a esperança, mesmo quando o caminho parece incerto. A jornada de Jeremias é uma prova de que mesmo nos momentos mais sombrios, a fé pode nos sustentar e nos guiar. Ele nos mostrou que, quando permanecemos firmes no que acreditamos, mesmo diante das adversidades, Deus sempre está ao nosso lado, nos fortalecendo e nos conduzindo. Que a história desse profeta inspire cada um de nós a nunca desistir, a sempre buscar a verdade e a manter a esperança viva, não importa o quão difícil o caminho possa parecer. Se você se sentiu tocado por essa história, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder mais conteúdos inspiradores como este. E claro, queremos ouvir sua opinião. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe conosco o que você achou da história de Jeremias e como ela impactou a sua vida. Sua participação é muito importante para nós. Vamos juntos continuar espalhando fé, esperança e motivação.